Graça e paz, eu sou a Silvana e você é uma pessoa muito bem-vinda ao canal Perto de Ti. O meu canal ele tem por objetivo levar até você a Palavra de Deus e o meu alicerce é a Bíblia. Aqui eu não falarei sobre religião, não falarei sobre igreja, mas eu vou falar sobre a Palavra de Deus. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu o convido a se inscrever no canal, a fazer o seu pedido de oração, use os comentários para isso, ative o sininho da notificação, curta o vídeo também e eu o encorajo a compartilhar esse vídeo com uma pessoa. Sabe essa pessoa que passou pela sua cabeça agora e que provavelmente esteja precisando de uma palavra de conforto, de uma oração, saber que ela é muito amada por Deus e que Deus fez o sacrifício por ela também, para que ela tenha vida eterna? Pois bem, então encaminha para essa pessoa. Encaminha nos seus grupos também, porque igual a mim, tenho certeza que você tem grupos no WhatsApp, grupos da família, grupos do trabalho, da rua, do condomínio. Acredite, sempre tem alguém precisando, esperando por uma palavra de conforto. Às vezes essa pessoa não tem coragem de falar para você, mas o coração dela muitas vezes está bem apertadinho e uma palavra de Deus pode desafogar, desapertar esse coração. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, eu falarei para você sobre uma passagem poderosa do Evangelho de Marcos. Essa passagem está no versículo 39, no capítulo 4. Vamos lá, Marcos escreveu um dos 4 evangelhos. E o evangelho dele é considerado o mais antigo e o mais curto dos quatro evangelhos. A narrativa de Marcos ela é caracterizada por uma linguagem simples, direta, sem longos discursos, cujo foco está nos acontecimentos e ações de Jesus. Embora assim não haja uma data precisa para a escrita desse evangelho, os estudiosos bíblicos, os historiadores cristãos, estimam que o evangelho de Marcos tenha sido escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. E outra coisa também, não há evidências diretas de que Marcos, o autor do evangelho de Marcos, tenha conhecido Jesus pessoalmente durante o seu ministério terreno, porque Marcos era muito jovem na época em que Jesus viveu. Mas eu vou falar para você agora do versículo 39, que é o nosso objeto aqui do devocional, do capítulo 4. Preste atenção, por favor. Diz o seguinte: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Bem, nesta passagem aqui Jesus acalma a tempestade, revelando o seu grande poder e autoridade sobre a própria criação. Mas o que essa história entre Jesus e os discípulos nos ensina? Como podemos aplicar esse exemplo em nossa vida diária, especialmente quando você e eu enfrentamos nossas próprias tempestades? Eu digo isso a você porque a maioria das vezes Jesus falava por metáfora, por palavra. Era o dito de uma maneira bem assim que você precisava compreender nas entrelinhas. Mas antes de nós mergulharmos nesse versículo em si, eu vou explicar para você um pouquinho do contexto dessa passagem. O Evangelho de Marcos ele foi escrito em um período de perseguição e desafio para os primeiros cristãos. Marcos ele apresenta Jesus como servo sofredor e como filho de Deus, que tem poder sobre todas as coisas. E no capítulo 4 nós vemos Jesus ensinando parábolas sobre o reino de Deus e logo depois ele convida seus discípulos a cruzarem para o outro lado do mar da Galileia. E é neste cenário que a tempestade surge.
tempestade mesmo, de água caindo, de raio, de trovão. Essa tempestade aqui é no sentido literal. E repetindo para você aqui o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Bem, eu quero que você entenda a palavra bonança da seguinte forma: foi a calma que ocorreu depois que Jesus aquietou o vento e o mar, simbolizando a paz que ele traz diante das adversidades. E esse ato de Jesus nos ensina várias e poderosas lições. Primeiro, nós vemos que Jesus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Em nossa vida, nós enfrentamos tempestades. Quais delas? Emocionais, espirituais e até físicas. Mas esse versículo do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele nos lembra que Jesus é soberano sobre todas as coisas e tem o poder de trazer paz em meio ao caos. Quando eu falo para você todas, você generalize. Jesus é soberano sobre todas as coisas. E talvez você esteja passando por uma tempestade agora. Pode ser um desafio em sua vida financeira, no trabalho, um problema familiar ou uma luta interna que só você e Deus sabem. Nós somos humanos e, como os discípulos de Jesus, nós também sentimos medos, incertezas, mas lembre-se, Jesus, da mesma maneira que ele estava no barco, no sentido literal, com os seus discípulos, ele também está no barco da nossa vida. Ele nunca nos abandona. E principalmente quando a gente clama a Ele, Ele nos ouve e nos traz paz. Isso nos chama a confiar mais profundamente em Jesus e a buscar sua presença em todas as circunstâncias. Jesus está pronto para acalmar os nossos medos e angústias. Confie nele e permita que ele trabalhe em sua vida. Por que eu falei permita? Porque Deus não vai invadir o seu espaço. Ele só está esperando que você dê a liberdade para ele entrar em sua vida. Se até o mar ele acalmou, se até ao mar ele dava ordens, pensa no que ele faria por você para aquietar a sua tempestade. E como que você consegue isso? Ore, converse com Deus diariamente, expresse seus sentimentos, sejam eles quais forem, medos, angústias, solidão, incertezas, gratidão, felicidade. Aqui eu falo de sentimento. Converse com Jesus em suas orações. Leia a Bíblia. A palavra de Deus é uma fonte de força e conforto. Outra coisa que você pode fazer, esteja perto de pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita, que acreditam na fé, que são crentes. E aqui quando eu falo crente, não me refiro à religião. Crente, no dicionário, você vai encontrar como aquela pessoa que crê, que acredita. Então esteja perto de outros cristãos que são crentes. Compartilhe sua fé e encontre o apoio em uma comunidade cristã. Sirva a outras pessoas. Sim, acredite. Isso também é uma maneira de estar perto de Deus. Ajudar outras pessoas é uma ótima maneira de encontrar propósito e alegria. E quando eu falo em servir aos outros, refiro-me a pequenos ou grandes favores que você pode fazer por alguém e para alguém. Porque há quem pense que servir uma pessoa é você dedicar muito tempo àquela pessoa, sacrificar o seu tempo, sacrificar a sua família. Deus não quer isso. Uma simples palavra de conforto para alguém é um ajudar. Ceder o lugar no ônibus para uma pessoa que visivelmente está cansada, mesmo que você também esteja cansado ou cansada,
porque Deus nos ensina a colocar o desejo do outro antes do nosso desejo. Então, servir aos outros você tem oportunidade em todos os momentos da sua vida. Pensa bem, se a capacidade de Jesus de acalmar a tempestade demonstra o seu poder sobre as forças da natureza, isso quer dizer que ele está agindo como o Criador. E a calmaria restaurada após a tempestade simboliza a paz que Jesus oferece aos seus seguidores, uma paz que transcende as circunstâncias. Bem, eu espero que essa mensagem tenha acalmado o seu coração, tenha feito com que você entenda verdadeiramente o que é acalmar o nosso coração, essa tempestade que nós temos, e nós sabemos que alguém pode fazer isso por nós quando nós não temos mais força. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo, vivo. Eu creio no Deus vivo. Eu encorajo mais uma vez você a fazer o seu pedido de oração. Deixe nos comentários o seu pedido. Eu vou orar neste momento. E se você puder, por favor, curve sua cabeça, feche os seus olhos e mantenha-se bem concentrado na minha voz e na oração. Senhor Jesus Cristo, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso refúgio em meio às tempestades da vida. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais em Ti, mesmo quando os ventos são fortes e as ondas parecem nos afundar. Dá-nos a paz que só o Senhor pode dar e fortaleça a nossa fé, por favor, Senhor. Que possamos sempre nos lembrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor nos ama, que o Senhor está aqui para conceder os seus favores para nós, mesmo que nós não os mereçamos. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Gratidão por a sua atitude em compartilhar este áudio. Esteja com Deus.